3 dias antes de morrer, aos 15 anos, meu colega de classe olhou nos meus olhos e me contou 5 coisas sobre meu futuro. 5 coisas completamente impossíveis de saber. 5 detalhes tão específicos que me fariam cair de joelhos e chorar como nunca chorei na vida. Eu era o garoto que passava os dias zombando dele na escola. O ateu convicto que ria da sua fé. O filho de um professor de filosofia que me ensinou que religião é o ópio do povo. Mas naquele 9 de outubro de 2006, no Hospital San Gerardo de Monza, tudo mudou. E o mais assustador, cada uma daquelas 5 profecias se cumpriu, exatamente, palavra por palavra. Meu nome é Santiago Reis, tenho 28 anos e sou missionário na cidade do México. E essa é a história mais louca que você vai ouvir hoje, porque cada palavra é verdade. Setembro de 2004, Liceu Clássico Leone, Milão. Eu tinha 13 anos. Foi o primeiro dia de aula quando o vi pela primeira vez. Mochila azul simples, jeans, camiseta branca, mas o que realmente chamou minha atenção foi aquela correntinha de prata no pescoço dele. Um crucifixo pequeno que brilhava sob as luzes fluorescentes da sala. Na Itália, especialmente em Milão, usar crucifixo não era tão incomum. Muitas pessoas mais velhas faziam isso por tradição. Mas Carlo Acutis era diferente. Quando a professora pediu que nos apresentássemos, a maioria disse coisas como gosto de futebol ou gosto de videogames. Carlo disse: meu nome é Carlo Acutis. Gosto de programar computadores, jogar PlayStation e, acima de tudo, gosto de ir à missa e adorar a Eucaristia. A sala ficou em silêncio. Alguns garotos se entreolharam com aquela expressão de sério, cara? Eu ri, não consegui evitar. Achei ridículo que um garoto de 13 anos dissesse algo assim na frente de todos. Mas eu não fazia ideia de que aquele momento de zombaria era só o começo. Porque 2 anos depois, esse mesmo garoto me diria algo tão impossível, tão específico sobre meu futuro, que destruiria completamente tudo em que eu acreditava. Durante os 2 anos seguintes, Carlo e eu fomos colegas de classe, mas nunca amigos. Ele tinha seu pequeno grupo, 3 outros garotos que também eram católicos praticantes. Eu tinha o meu, os racionais, como nos chamávamos. Éramos 5 garotos que nos orgulhávamos de ser ateus, de ler filosofia, de questionar tudo. Eu era o líder não oficial do grupo e meu alvo favorito, Carlo. Minha crueldade não era violenta nem óbvia. Não batia nele, não roubava suas coisas. Era mais sutil, mais psicológica. Quando Carlo falava em aula sobre algum tema relacionado a valores ou ética, eu levantava a mão e dizia: mas professor, não deveríamos basear nossas opiniões em fatos e não em crenças religiosas? Olhando diretamente para Carlo. Quando ele tirava sua Bíblia no intervalo para ler, eu passava por ele e dizia em voz alta: incrível que em pleno século XXI ainda tem gente que acredita em contos de fadas. Uma vez, na aula de ciências, quando o professor falou sobre evolução, fiz um comentário irônico. Espero que todos aqui entendam que isso é um fato científico, não uma opinião que pode ser rejeitada por crenças pessoais. De novo, olhando para Carlo. Ele nunca respondia com raiva. Nunca. E sabe o que mais me frustrava? Sua reação. Ou melhor, sua falta de reação. Cada vez que eu dizia algo cruel, cada vez que tentava envergonhá-lo na frente dos outros, ele apenas me olhava com aqueles olhos castanhos tranquilos e sorria. Não era um sorriso sarcástico ou condescendente. Era genuíno, como se sentisse pena de mim. Até que um dia, em maio de 2006, ele disse algo que me perseguiria por semanas. Algo que me faria questionar tudo. Mas eu ainda não estava pronto para ouvir a verdade. Ainda não. Foi durante o intervalo. Carlo estava no pátio da escola, sentado debaixo de uma árvore, trabalhando em seu laptop. Me aproximei com meus amigos. O que você está fazendo, Carlo? Perguntei em tom de zombaria. Trabalhando no meu site.
respondeu sem levantar os olhos. É sobre milagres eucarísticos. Meus amigos riram. Milagres, eu disse. Carlo, você realmente acredita nisso? Sério, você acha que um pedaço de pão se transforma no corpo de uma pessoa que morreu há 2000 anos? Finalmente, ele levantou os olhos, me olhou diretamente e disse algo que me deixou sem palavras. Santiago, você não acredita porque tem medo. Medo? Medo de contos de fadas? Medo de que seja verdade, respondeu com calma. Porque se for verdade, então você teria que mudar sua vida. E isso dá medo. Suas palavras me perseguiram por dias, mas eu as rejeitei. Não, disse a mim mesmo. Ele é quem tem medo, medo da morte, medo da insignificância. Por isso precisa acreditar em um Deus imaginário. Mas então chegou agosto de 2006 e tudo mudou. Porque quando voltei às aulas em setembro, a cadeira de Carlo estava vazia. E a notícia que recebi naquele dia me atingiu como um soco no estômago. 4 de setembro de 2006, primeiro dia do terceiro ano do ensino médio. Cheguei à sala com meus amigos falando sobre o último videogame de FIFA que tínhamos jogado durante o verão. Mas quando entrei na sala, notei que algo estava diferente. A carteira de Carlo estava vazia. Cadê o fanático? Perguntou um dos meus amigos em voz alta, se referindo a Carlo. Ninguém respondeu. A professora de literatura italiana, senhora Rosini, entrou na sala com uma expressão séria. Bom dia, ragazzi, ela disse. Antes de começarmos a aula, tenho que dar uma notícia sobre seu colega Carlo Acutis. Meu coração começou a bater mais rápido. Carlo foi diagnosticado com leucemia, disse a senhora Rosini com voz suave, mas clara. Leucemia mieloide aguda tipo M3. Ele está hospitalizado no Hospital San Gerardo de Monza. A família pediu privacidade, mas quer que seus colegas saibam que Carlo os tem em suas orações. A sala ficou em silêncio absoluto. Senti algo estranho no estômago. Culpa? Medo? Não tinha certeza. Um dos amigos próximos de Carlo, um garoto chamado Mateus, levantou a mão com lágrimas nos olhos. Qual é o prognóstico, professora? A senhora Rosini hesitou antes de responder. Os médicos estão fazendo tudo o possível, mas é uma forma agressiva de leucemia. Carlo e sua família têm fé de que Deus tem um plano. Assim que ela disse isso, ouvi um dos meus amigos murmurar. Claro, sempre com essa história de Deus. E eu, sendo o idiota insensível que era, disse em voz baixa o suficiente para alguns ouvirem. E onde está o Deus dele agora? Vários estudantes se viraram para me olhar com expressões de choque e desaprovação. A professora me fuzilou com o olhar. Senhor Reis, venha à minha sala, agora! A professora me deu uma advertência severa naquele dia, mas eu ainda não entendia. Ainda não percebia que estava prestes a testemunhar algo que destruiria completamente meu ceticismo. Porque 3 semanas depois, eu receberia algo que mudaria tudo. Um convite. As semanas seguintes foram estranhas. A sala parecia vazia sem Carlo. Sua carteira permanecia ali como um lembrete silencioso. Alguns de seus amigos católicos organizaram uma corrente de oração. Colocaram uma foto de Carlo em um pequeno altar improvisado no corredor da escola, com velas e mensagens dizendo: volte logo, Carlo. Eu passava por aquele altar todos os dias e não sentia nada. Ou pelo menos era isso que dizia a mim mesmo. Mas a verdade é que algo tinha mudado em mim. Toda noite, quando deitava na cama, pensava em Carlo. Pensava em todas as vezes que zombei dele. Pensava em seu sorriso tranquilo, em sua resposta gentil, mesmo quando eu era cruel. E pela primeira vez na minha vida me perguntei: e se eu estiver errado? Esse pensamento me aterrorizava, porque se eu estivesse errado sobre Deus, então estava errado sobre tudo. Toda minha identidade se baseava em ser o garoto racional, o cético,
aquele que não se deixava enganar por superstições. Então, aconteceu algo inexplicável. 6 de outubro de 2006. Tive um sonho. Normalmente não me lembro dos meus sonhos, mas esse foi tão vívido que quando acordei, meu travesseiro estava molhado de lágrimas. No sonho, eu estava em um lugar escuro. Não podia ver nada. Só sentia um frio penetrante e uma solidão absoluta. Estava gritando, mas nenhum som saía da minha boca. Então, na distância, vi uma luz. Não era uma luz normal. Era quente, dourada, viva. E no centro dessa luz estava Carlo. Não o Carlo doente do hospital, mas Carlo saudável, radiante, sorrindo. Ele estendeu a mão e disse: Santiago, venha, não tenha medo. Tentei correr em direção a ele, mas meus pés não se moviam. Carlo, me ajude, não consigo me mover. Ele continuou sorrindo com aquela paz que sempre teve. Você tem que decidir, Santiago. Você tem que escolher vir. Eu não posso te obrigar. A luz começou a desaparecer. Eu gritei mais alto: Não, não vá embora, por favor. Mas a escuridão me envolveu novamente. Acordei às 3 da manhã tremendo, confuso. Naquela manhã, durante o café, minha mãe notou que algo estava errado. Mas eu não podia contar a ela sobre o sonho. Não ainda, porque 2 dias depois, algo aconteceria que me forçaria a tomar a decisão mais difícil da minha vida. Santi, você está bem? Você parece pálido, minha mãe disse durante o café da manhã. Estou bem, menti. Só não dormi bem. Meu pai levantou os olhos do jornal. É aquele assunto do garoto da sua escola, não é? O que está doente. Acenei com a cabeça sem falar. Meu pai suspirou. Olha, filho, sei que é difícil ver alguém da sua idade doente, mas é assim que a vida é. Não há um plano divino, não há um propósito maior. Essas coisas simplesmente acontecem. A natureza é indiferente ao nosso sofrimento. Suas palavras, que antes me teriam reconfortado, agora soavam vazias, frias. Naquele dia, na escola, não consegui me concentrar em nenhuma aula. Continuava pensando no sonho. Continuava vendo aquela luz, ouvindo a voz de Carlo me dizendo: Você tem que decidir. Durante o almoço, me aproximei de Mateus. Ele estava comendo sozinho em uma mesa do refeitório. Sentei na frente dele sem pedir permissão. Mateus, eu disse, preciso te perguntar algo sobre Carlo. Ele me olhou surpreso. Todos sabiam que eu era quem zombava de Carlo. O que você quer saber? Perguntou com cautela. Posso visitá-lo no hospital? Mateus deixou cair o garfo. Você quer visitar Carlo? Por quê? Não sei, admiti. Só preciso vê-lo, preciso falar com ele. Mateus me estudou por um longo momento, como se tentasse determinar se minhas intenções eram sinceras. Finalmente disse: Vou falar com a mãe dele. Mas Santiago, se isso for algum tipo de brincadeira cruel... Não é brincadeira, interrompi. Eu prometo, só quero vê-lo. Naquela noite, Mateus me ligou. A senhora Antonia diz que tudo bem. Você pode ir amanhã depois da escola. Hospital San Gerardo de Monza, quarto 302. Mas ela me avisou de uma coisa. Carlo está muito fraco. A quimioterapia o deixou muito mal. Você tem que estar preparado para vê-lo assim. Entendo, eu disse, mas eu não entendia nada. 9 de outubro de 2006. O dia que mudaria minha vida para sempre. Quando entrei naquele quarto de hospital, eu não estava preparado para o que veria. E definitivamente não estava preparado para o que Carlo me diria. Cheguei ao hospital às 16h30. O prédio era cinza, frio, com aquele cheiro característico de desinfetante e doença que todos os hospitais têm. Peguei o elevador até o 3º andar. Minhas pernas tremiam enquanto caminhava pelo corredor procurando o quarto 302. Quando cheguei à porta, hesitei. Podia ouvir vozes lá dentro. Uma mulher falando suavemente, provavelmente a mãe de Carlo. Bati na porta suavemente. Avante, disse a voz de mulher. Abri a porta e entrei.
A sala era pequena, mas limpa. Havia flores por toda parte, cartões de melhoras cobrindo as paredes. E no centro, uma cama de hospital. E naquela cama estava Carlo. Irmão, eu não estava preparado para o que vi. Carlos sempre foi um garoto magro, mas agora estava esquelético. Sua pele estava pálida, quase transparente. Tinha perdido todo o cabelo pela quimioterapia. Havia tubos em seus braços conectados a bolsas de líquido intravenoso. Mas o que mais me impactou foram seus olhos. Apesar de tudo, apesar do sofrimento óbvio, seus olhos ainda tinham aquela luz, aquela paz inexplicável. A senhora Antônia estava sentada ao lado da cama, segurando a mão de Carlo. Quando me viu, se levantou. "Você deve ser Santiago?" Ela perguntou com voz gentil. Acenei, incapaz de falar. Tinha um nó na garganta. "Carlo me disse que você viria." Ela continuou com um pequeno sorriso. "Ele estava esperando por você." "Ele estava me esperando?" Consegui dizer finalmente. "Como ele sabia que eu viria?" Carlo moveu a cabeça ligeiramente no travesseiro e sorriu. Aquele sorriso que sempre teve. "Olá, Santiago", disse Carlo com voz fraca, mas clara. "Eu sabia que você viria porque Deus me disse em oração esta manhã." Sua mãe me olhou. "Vou dar um momento a sós para vocês. Vou comprar um café lá embaixo. Está tudo bem, querido?" "Sim, mãe", respondeu Carlo. "Estou bem." A senhora Antônia saiu, fechando a porta suavemente atrás dela. De repente, me encontrei sozinho na sala com o garoto que tinha atormentado por 2 anos. O silêncio era ensurdecedor. "Carlo, eu..." comecei, mas minha voz falhou. As lágrimas começaram a brotar dos meus olhos sem permissão. "Me desculpe. Sinto muito. Fui um idiota. Fui cruel e você nunca mereceu isso. Você sempre foi gentil comigo, mesmo quando eu era horrível com você." Carlo levantou sua mão fracamente, me convidando a me aproximar. Caminhei até a cama e sentei na cadeira ao lado dele. "Santiago", ele disse com voz suave, "eu já te perdoei há muito tempo, antes mesmo de você pedir perdão. É assim que o amor de Deus funciona." E então ele disse algo que fez meu coração parar. Algo tão impossível, tão específico, que mudaria tudo. "Santiago", ele disse, "vim aqui por uma razão. Deus me mostrou que tenho que te dizer algo. 5 coisas sobre seu futuro." "Você está pronto para ouvi-las?" Carlo perguntou. Minha respiração parou. 5 coisas sobre meu futuro." "Carlo, o quê?" "Só escute." Me interrompeu. "Não tenho muito tempo e isso é importante. Deus quer que você saiba essas coisas para que quando acontecerem, você se lembre deste momento e saiba, sem nenhuma dúvida, que ele é real." Acenei lentamente, meu coração batendo tão forte que pensei que Carlo poderia ouvi-lo. Carlo fechou os olhos por um momento, como se estivesse ouvindo algo que eu não podia ouvir. Quando os abriu novamente, havia algo diferente em seu olhar. Uma intensidade que eu nunca tinha visto antes. A primeira profecia, ele começou com voz firme apesar de sua fraqueza. "É sobre seu pai. Dentro de exatamente 18 meses, seu pai vai sofrer um AVC enquanto dá uma aula na universidade. Ele vai colapsar na frente dos estudantes. Os médicos vão dizer que o dano é irreversível, que ele nunca vai recuperar a fala nem o movimento do lado direito do corpo. Mas você vai orar por ele, pela primeira vez na sua vida, Santiago, e ele vai se curar completamente. Os médicos não vão conseguir explicar." Minha boca secou. "Carlo, isso não... Meu pai está perfeitamente saudável. Ele corre todas as manhãs, come bem. Isso não importa." Me interrompeu Carlo suavemente. "Vai acontecer. E quando acontecer, você vai se lembrar deste momento." Eu queria rir. Queria dizer que ele estava delirando por causa dos medicamentos, mas algo no seu tom me deteve. "A segunda profecia", Carlo continuou, "é sobre você. Dentro de 2 anos,
Você vai estar em um avião de Milão para a cidade do México. Vai ir sozinho, deixando sua família para trás, porque vai sentir um chamado tão forte que não vai poder ignorar. México? Perguntei confuso. Carlo, eu nunca estive no México. Não conheço ninguém lá. Porque eu iria? Porque você vai ser missionário, disse Carlo com aquele pequeno sorriso. Vai dedicar sua vida a contar minha história, a contar como Deus transformou o garoto que zombava de mim em alguém que leva esperança a milhares de jovens na América Latina. As lágrimas começaram a correr pelo meu rosto novamente. Carlo, eu não sou material para missionário. Eu não acredito em... não posso. Você ainda não acredita, me corrigiu, mas vai acreditar. Essa é a terceira profecia. Carlo tomou um respiro profundo, claramente exausto. Mas ele não parou, porque as próximas duas profecias, aquelas sobre uma garota chamada Valentina e sobre algo que aconteceria em Buenos Aires, eram as mais impossíveis de todas. Em exatamente 72 horas depois da minha morte, Carlo continuou, algo vai acontecer que vai destruir todas as suas dúvidas. Não posso te dizer o que é, porque você precisa experimentar sem expectativas. Mas quando acontecer, você vai cair de joelhos e vai chorar como nunca chorou. E naquele momento, Santiago Reis, o ateu, vai morrer. E vai nascer Santiago Reis, o Filho de Deus. Meu corpo inteiro estava tremendo. Isso era específico demais, detalhado demais para ser delírio de um moribundo. E as últimas duas profecias? Perguntei com voz trêmula. Carlo tomou um respiro profundo, claramente exausto pelo esforço de falar tanto. A quarta profecia, disse Carlo depois de um momento, é sobre uma garota. O nome dela é Valentina. Você ainda não a conhece, mas vai conhecê-la no México em 2010. Ela vai estar morrendo da mesma doença que eu tenho agora, leucemia. Os pais dela vão te levar até ela desesperados, pedindo que você ore, e você vai duvidar, Santiago. Vai pensar, eu não sou ninguém, não sou um santo. Como posso curar alguém? Mas você vai colocar suas mãos sobre a cabeça dela mesmo assim. Vai orar no meu nome e ela vai se curar instantaneamente. Os médicos vão testemunhar. Os exames médicos vão mostrar que o câncer desapareceu sem explicação. E esse milagre vai abrir as portas para seu ministério em toda a América Latina. Eu estava sem palavras. Isso era impossível, absolutamente impossível. E a quinta profecia, Carlo continuou, sua voz agora apenas um sussurro, é a mais importante. No ano de 2013, exatamente 7 anos depois da minha morte, você vai estar dando uma palestra em uma universidade em Buenos Aires, Argentina. Vai haver aproximadamente 800 estudantes no auditório. E no meio do seu testemunho, seu pai, que até então já vai estar completamente recuperado do AVC, vai aparecer no fundo do auditório. Ele vai caminhar até a frente, na frente de todos aqueles estudantes, e vai fazer algo que você nunca pensou que veria. Ele vai se ajoelhar e vai te pedir perdão publicamente por ter te ensinado que Deus não existia. E então seu pai, o professor de filosofia ateu, vai entregar sua vida a Cristo naquele momento. Santiago, naquele dia, você vai ver o poder de Deus de uma maneira tão completa que nunca mais vai duvidar. Ele terminou de falar e fechou os olhos, claramente exausto. Eu estava paralisado. Tudo isso era impossível. Mas então eu me lembrei do meu sonho. Lembrei daquela voz dizendo, você tem que decidir. E olhei para Carlo. Esse garoto de 15 anos que estava morrendo, mas que irradiava mais vida, mais propósito, mais paz do que eu jamais senti. Carlo, eu disse finalmente, se tudo isso é verdade, se Deus realmente existe e tem um plano para mim, o que eu tenho que fazer? Carlo abriu os olhos e me olhou com tanto amor que senti meu coração derreter. Só tem que dizer sim, ele respondeu. Só tem que abrir seu coração e deixar ele entrar.
Você não precisa entender tudo, não precisa ter todas as respostas, só precisa dar o primeiro passo de fé. Naquele momento, algo se quebrou dentro de mim. Todas as barreiras que tinha construído, todas as defesas intelectuais, todo o orgulho e a arrogância desmoronaram como um castelo de cartas. Caí de joelhos ao lado da cama de Carlo e pela primeira vez na minha vida, orei. Não foi uma oração bonita ou teologicamente correta. Foi um grito desesperado de um coração quebrado. Deus, se você existe, se realmente está aí, me ajude. Não sei como acreditar, não sei como mudar, mas se Carlo está dizendo a verdade, se você tem um plano para mim, então aqui estou. Faça o que quiser comigo. Carlo colocou sua mão fraca sobre minha cabeça. Pai Celestial, ele orou com voz suave. Obrigado por trazer Santiago até mim hoje. Obrigado por quebrar seu coração de pedra e dar a ele um coração de carne. Peço que o guie, que o proteja, que o use para a sua glória. E quando eu não estiver mais aqui, que ele se lembre dessas palavras e que nunca duvide do seu amor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Repeti, sem saber realmente o que significava, mas sentindo que era o correto. Passei as 2 horas seguintes ao lado da cama de Carlo. Não falamos mais sobre profecias ou sobre o futuro. Falamos de coisas simples. Seus videogames favoritos, os filmes que gostava, os lugares que tinha visitado com sua família. Ele me contou sobre seu amor pela Eucaristia, como cada vez que recebia a comunhão, sentia a presença real de Jesus. Me falou sobre seu site de milagres eucarísticos, como tinha documentado mais de 150 milagres de diferentes países. Sabe qual é o maior milagre, Santiago? Ele me perguntou. Não, respondi. O maior milagre é que Deus, o Criador de todo o universo, decide se fazer presente em um pedaço de pão para que nós, simples humanos, possamos tocá-lo, recebê-lo, nos unirmos a Ele. Isso é amor além de qualquer compreensão humana. Pela primeira vez, suas palavras não pareciam loucas, pareciam lindas, verdadeiras. Quando sua mãe voltou às 19 horas, eu sabia que era hora de ir. Mas antes de sair, Carlo disse algo que nunca esquecerei. Algo que só faria sentido 3 dias depois, quando tudo mudasse. Obrigado, Carlo, eu disse. Por tudo, por me perdoar, por não desistir de mim. Vamos nos ver de novo, Santiago, ele disse com aquela certeza absoluta. Talvez não nesta vida, mas vamos nos ver de novo. E então vamos rir juntos de todas as vezes que você zombou de mim. Saí do hospital naquela noite como uma pessoa diferente. O mundo parecia diferente, sentia-se diferente. Os 3 dias seguintes foram os mais estranhos da minha vida. Não conseguia parar de pensar em Carlo, em suas palavras, naquelas 5 profecias. Queria acreditar, mas minha mente racional ainda lutava. 12 de outubro de 2006. O céu amanheceu cinza sobre Milão. Eu estava em casa, me preparando para ir à escola quando meu celular tocou. Era Mateus. Santiago, ele disse com voz embargada. Carlo morreu esta manhã às 6h45. O telefone caiu da minha mão. Senti como se alguém tivesse me dado um soco no estômago. Eu sabia que ia acontecer. Carlo mesmo tinha me dito. Mas a realidade da morte dele me atingiu com uma força que não esperava. Não fui à escola naquele dia. Fiquei no meu quarto, sentado na cama, sem conseguir processar o que sentia. Os dias seguintes passaram em uma névoa. O funeral de Carlo foi no dia 15 de outubro, na igreja de Santa Maria Segreta, em Milão. Centenas de pessoas compareceram. Eu me sentei no fundo, me sentindo fora de lugar entre todos aqueles católicos devotos. O padre que deu a homilia falou sobre como Carlo tinha sido um exemplo de santidade juvenil, como tinha vivido cada dia com propósito, como tinha usado a tecnologia para evangelizar. E enquanto ouvia,
algo começou a crescer no meu peito. Não era tristeza, era outra coisa, era anseio. Eu ansiava ter o que Carlo tinha, aquela certeza, aquela paz, aquele propósito. Depois do funeral, fui ao cemitério onde enterraram seu corpo. Fiquei ali depois que todos foram embora, olhando a terra fresca sobre seu túmulo. Você disse que algo ia acontecer em 72 horas, sussurrei. Você disse que ia destruir todas as minhas dúvidas, Carlo. Preciso que isso aconteça, porque agora estou tão confuso. Quero acreditar, mas não sei como. 15 de outubro, exatamente 72 horas após a morte de Carlo, eu estava no meu quarto estudando para um exame de matemática. Eram 20h45. Minha mente continuava vagando, pensando em Carlo, em suas profecias, em tudo o que tinha dito. E então meu celular vibrou. Era uma mensagem de um número desconhecido. Abri a mensagem e meu coração parou. Era uma foto. Uma foto que eu tinha tirado 2 anos antes, durante uma excursão escolar. Era a foto de Carlo e eu em Assis, na frente da Basílica de São Francisco. A foto onde ele estava orando e eu estava atrás fazendo chifres sobre sua cabeça, zombando dele. Mas havia algo diferente nesta foto, algo que não estava lá quando a tirei. Atrás de Carlo, no fundo, havia uma figura que claramente não fazia parte da foto original. Era translúcida, mas visível. Uma forma humana, brilhante, com o que pareciam ser asas estendidas. Um anjo. Minhas mãos começaram a tremer. Isso não era possível. Eu tinha tirado aquela foto. Eu a tinha visto centenas de vezes no meu computador. Nunca tinha havido nada estranho nela. Quem tinha me enviado isso? Como tinham editado a foto? Mas então vi o texto abaixo da imagem. Santiago, esta é a foto original que você tirou 2 anos atrás. Não foi editada. Eu tenho o arquivo RAW. Deus sempre esteve protegendo Carlo, mesmo quando você zombava dele. Mateus, minhas pernas falharam e caí de joelhos ao lado da minha cama. As lágrimas começaram a brotar como um rio. Isso era impossível, absolutamente impossível, mas estava acontecendo. Peguei meu laptop com mãos trêmulas e busquei o arquivo original daquela foto no meu computador. Abri e lá estava, a mesma figura angelical atrás de Carlo. Como eu não tinha visto isso antes? Como era possível que estivesse lá todo esse tempo e eu nunca tinha notado? E então, irmão, então aconteceu o que Carlo tinha dito que aconteceria. Algo dentro de mim se quebrou completamente. Todas as barreiras, todas as defesas intelectuais, todo o orgulho e a arrogância que tinha construído durante 15 anos desmoronaram em um instante. E pela primeira vez na minha vida, senti a presença de Deus. Não foi algo que vi com meus olhos. Foi algo que senti em cada célula do meu corpo. Era como se um calor, um amor tão intenso que não tenho palavras para descrever, tivesse me envolvido completamente. E ouvi uma voz, não com meus ouvidos, mas no meu coração. Santiago, sempre estive aqui, sempre te amei. Mesmo quando me negavas, mesmo quando zombavas do meu servo Carlo, eu te amava. E tenho planos para você, planos de bem e não de mal, para te dar futuro e esperança. Caí com o meu rosto no chão, chorando como Carlo tinha profetizado. Chorando como nunca tinha chorado na minha vida. Minha mãe ouviu meus soluços e entrou correndo no meu quarto. Santi, o que foi? Você está machucado? Não conseguia falar. Só conseguia chorar e repetir uma e outra vez. É real. Deus é real. Carlo estava certo. É tudo real. Minha mãe não entendia o que estava acontecendo. Chamou meu pai. Ambos pensaram que eu tinha tido um colapso nervoso pelo estresse do funeral. Mas eu sabia a verdade. Santiago Reis, o ateu, tinha morrido naquela noite. E Santiago Reis, o crente, tinha nascido. Os meses seguintes foram de transformação radical. Comecei a ir à missa todos os dias. Li a Bíblia do início ao fim. Me uni a um grupo de jovens católicos. Meus pais estavam horrorizados.
Meus antigos amigos pararam de falar comigo, mas eu não conseguia parar. Tinha provado a verdade e não havia volta. E então, em abril de 2008, exatamente 18 meses após a morte de Carlo, recebi a ligação que mudaria tudo. Minha mãe, chorando histericamente: Santiago, seu pai colapsou na universidade. Você tem que vir ao hospital agora. Corri para o hospital Niguarda. Quando cheguei, os médicos estavam falando com minha mãe. Senhora Reis, seu marido sofreu um AVC massivo. O dano é extenso. Não acreditamos que ele vá recuperar a fala ou o movimento do lado direito. Sentimos muito as palavras exatas que Carlo tinha profetizado, exatamente 18 meses depois. Entrei no quarto onde meu pai estava inconsciente. Me ajoelhei ao lado de sua cama e, lembrando das palavras de Carlo, orei. Pai Celestial, orei com lágrimas nos meus olhos. Carlo me disse que isso aconteceria. Me disse que tu irias curar meu pai para demonstrar teu poder. Senhor, não sei se mereço te pedir isso. Fui um mau filho. Discuti com meu pai sobre a fé, mas tu o amas mais do que eu jamais poderia. Então te peço, em nome de Jesus, cura meu pai. Mostra-lhe teu amor. Toca seu corpo. Que os médicos vejam tua glória. Nada aconteceu imediatamente. Meu pai continuou inconsciente. Os médicos disseram que tinha que esperar. Durante 3 dias, permaneci ao lado de sua cama, orando sem parar. E então, na manhã do 4º dia, meu pai abriu os olhos. Santiago, disse claramente, movendo seu braço direito para tocar minha mão. Os médicos correram para fazer exames. 1 hora depois, voltaram com expressões de total confusão. Não entendemos, disse o neurologista. Os exames mostram que o dano cerebral desapareceu. As áreas que estavam necróticas agora mostram atividade normal. Isso é medicamente impossível. Minha mãe gritou de alegria. Eu caí de joelhos louvando a Deus. E meu pai, o professor de filosofia ateu, me olhou com lágrimas nos olhos e disse: Filho, preciso que me conte tudo sobre esse seu Deus. A primeira profecia tinha se cumprido exatamente como Carlo tinha dito. E eu sabia, sem nenhuma dúvida, que as outras 4 também se cumpririam. Em 2008, senti aquele chamado que Carlo tinha profetizado. Um chamado tão forte que não podia ignorar. Deixei Milão, deixei minha família. Fui para a cidade do México, sozinho, para começar meu trabalho missionário. Meus pais não entenderam. Minha mãe chorou por semanas, mas eu não tinha escolha. Era como se uma força invisível me guiasse. E então, em 2010, conheci Valentina. Ela tinha 12 anos, leucemia mieloide aguda, a mesma doença de Carlo. Seus pais, desesperados, me levaram até ela no hospital. Por favor, me imploraram, ore por nossa filha. Ouvimos sua história, ouvimos sobre Carlo. Olhei para aquela menina pálida, careca pela quimioterapia e duvidei. Eu não sou ninguém. Pensei, não sou um santo. Como posso curar alguém? Mas coloquei minhas mãos sobre sua cabeça mesmo assim. Em nome de Jesus, orei. E pela intercessão do beato Carlo Acutis, peço a cura desta menina. Que o poder de Deus se manifeste agora. Valentina fechou os olhos. Por um momento, nada aconteceu. E então, ela abriu os olhos e sorriu. Me sinto diferente, disse. Me sinto bem. Os médicos fizeram exames de emergência. 1 hora depois, voltaram atordoados. O câncer desapareceu, disseram. Não há explicação médica. Era leucemia agressiva em estágio avançado. E agora, não há nenhum traço. A notícia se espalhou como fogo. Jornais escreveram sobre isso. A televisão me entrevistou. E as portas se abriram por toda a América Latina, exatamente como Carlo tinha profetizado. 2013, Buenos Aires, Argentina. Eu estava dando uma palestra em uma universidade. Aproximadamente 800 estudantes no auditório.
Estava no meio do meu testemunho, contando a história de Carlo, quando vi algo que me fez parar no meio da frase. No fundo do auditório, entrando pela porta, estava meu pai. Meu coração começou a bater descontroladamente. O que ele estava fazendo ali? Ele não tinha me dito que viria a Buenos Aires. Meu pai começou a caminhar em direção à frente. O auditório inteiro ficou em silêncio, observando. Ele subiu no palco, me olhou com lágrimas nos olhos. Então, na frente daqueles 800 estudantes, meu pai, o professor de filosofia que tinha me ensinado que religião é o ópio do povo, caiu de joelhos. Santiago, disse com voz embargada, me perdoe. Perdoe-me por ter te ensinado que Deus não existia. Perdoe-me por ter roubado de você os anos que poderia ter tido com Ele. Eu estava errado, sobre tudo. Ele olhou para o público. Meu nome é Paulo Reyes. Sou professor de filosofia na Universidade de Milão. Durante 40 anos ensinei ateísmo. Durante 40 anos disse aos meus alunos que Deus era uma invenção humana. Mas meu filho me mostrou a verdade. Deus me curou de um AVC que os médicos disseram ser irreversível. E hoje, aqui, na frente de todos vocês, entrego minha vida a Jesus Cristo. O auditório explodiu em aplausos e choro. Eu caí de joelhos ao lado de meu pai e o abracei, chorando. A quinta profecia tinha se cumprido. Exatamente 7 anos após a morte de Carlo. Exatamente como ele tinha dito. Hoje, 18 anos depois da morte de Carlo Acutis, estou aqui na cidade do México como missionário. Exatamente como ele profetizou. Todas e cada uma das 5 profecias se cumpriram exatamente como Carlo as disse. Hoje levo esta história a milhares de jovens por toda a América Latina. Conto sobre o garoto que foi meu colega de classe, que eu atormentava, que me perdoou, que viu meu futuro e que mudou minha vida de seu leito de morte. Carlo Acutis foi beatificado pela Igreja Católica em 2020. Seu corpo está em Assis, naquela mesma basílica onde eu zombei dele anos atrás. E cada vez que vou visitá-lo, cada vez que vejo os milhares de peregrinos que vêm de todo o mundo, lembro de suas palavras. Vamos nos ver de novo, Santiago. Sim, Carlo, vamos nos ver de novo. E quando esse dia chegar, vou te abraçar e vou te agradecer por não ter desistido de mim. Por ter visto em mim o que eu não conseguia ver. Por ter sido o instrumento que Deus usou para salvar minha alma. Irmão, irmã que me escuta agora, se um ateu arrogante como eu pôde ser transformado, você também pode. O mesmo Deus que deu a Carlo essas profecias tem um plano para a sua vida. Só precisa dizer sim.